Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Anuska do Teoria da Medicina e hoje eu tô aqui para continuar as nossas aulas de imunologia com o tema de citocinas que a gente iniciou na aula passada. Como eu falei para vocês, eu dividi esse tema em 3 tópicos e na última aula a gente falou sobre as características gerais das citocinas. Hoje a gente vai falar sobre as citocinas que a gente vai encontrar atuando mais na imunidade inata, também chamada de imunidade não específica. Se você tá caindo aqui de paraquedas, eu te recomendo ver primeiro o vídeo sobre características gerais de citocinas, senão eu não sei se vai ficar muito confuso para você entender direto aqui. E eu também quero relembrar que citocinas é um assunto onde eu vou falar muito de outras coisas que eu já comentei aqui nas aulas de imunologia antigas. Quando a gente estuda citocinas, a gente tem que retomar conhecimentos que a gente adquiriu durante toda a matéria. Então, se você ainda tem dúvida em alguma parte da matéria, por exemplo, nas células da imunidade adaptativa ou no funcionamento do MHC, assiste essas aulas primeiro, dá uma estudada melhor nesses tópicos antes de continuar. Se tá tudo certo e você veio da última aula para continuar aprendendo essa, vamos lá ao que interessa. Vamos começar a falar mais especificamente de alguns tipos de citocinas, começando pelas citocinas da imunidade inata. De uma forma geral, essas citocinas vão ser produzidas por fagócitos estimulados por produtos bacterianos. E quando eu falo fagócitos, eu estou querendo dizer principalmente o macrófago, que eu já falei para vocês que vai ser o principal produtor de citocinas dentro da imunidade inata. E produtos bacterianos vai ser qualquer coisa que caia na nossa circulação sanguínea que certamente veio de uma bactéria de acordo com o que o nosso sistema imune enxerga. Por exemplo, a gente tem o lipopolissacarídeo, que é um componente da parede celular da bactéria gram-negativa, de todas as bactérias gram-negativas, então vai ser um padrão associado a um patógeno. A gente também tem outras substâncias como ácido teicoico, lipoteicoico, eu já falei bastante disso para vocês em aulas passadas. Qualquer coisa que o nosso sistema imune acha ali no nosso corpo que ele sabe que aquilo não veio da gente, ele vai reconhecer como uma ameaça e vai começar a produzir essas citocinas, dentre muitas ações que ele tem que tomar naquele momento. Essas citocinas vão ter suas principais ações em células endoteliais e em outros leucócitos. Como eu já devo ter falado para vocês na aula de inflamação que eu fiz há muito tempo atrás, a gente tem que ter uma alteração toda do endotélio para que ele possa deixar as células do sistema imune passarem e se agarrarem ali nas paredes do endotélio para a gente conseguir ter o processo de inflamação, que é o mecanismo efetor da imunidade inata, né? É quando a gente tem a imunidade inata controlando o problema, é como se fosse a arma que a imunidade inata usa. E essas citocinas também vão ter papel muito importante nas reações iniciais do sistema imune, como eu já falei para vocês, dentro da inflamação. As primeiras coisas que acontecem quando a gente tem a invasão do nosso corpo por um patógeno, seja um vírus ou seja uma bactéria, essas citocinas vão ajudar a controlar essas ações para que elas ocorram de uma forma correta. A gente tem um montão de citocinas que vão estar fazendo parte desse grupo, mas as principais vão ser o TNF, mais especificamente o TNF-alfa, a IL-1 e a IL-12 e o interferon do tipo 1, que quando eu tô falando assim, como eu já disse para vocês, eu tô falando do interferon alfa e beta. A gente tem outros tipos de citocinas envolvidas nesse processo, claro, mas ou elas vão ter ações muito parecidas com a dessas citocinas que eu mencionei aqui e que eu vou falar mais pra frente, mais especificamente de cada uma, ou elas vão ter ações que são pouco importantes dentro do processo como um todo. Só a título de curiosidade, essas citocinas da imunidade inata também podem receber o nome de citocinas inflamatórias, porque, como eu falei, elas vão basicamente controlar como vai ocorrer esse processo de inflamação, que é o mais importante dentro da imunidade inata, então nada mais justo do que chamá-las de citocinas inflamatórias. A primeira citocina que eu gostaria de falar mais especificamente aqui para vocês vai ser sobre o TNF-alfa. TNF, como eu já falei, significando fator de necrose tecidual ou tumoral.
preferencialmente tecidual, e ele vai ser uma citocina muito importante, principalmente no que diz respeito à resposta inflamatória das bactérias gram-negativas. Se você está acompanhando as minhas aulas de microbiologia lá na plataforma do Jaleco, você sabe que essas bactérias são mais agressivas e são mais preparadas para lidar com humanos, digamos assim, elas são mais evoluídas. Então o TNF-alfa vai ter uma tarefa imprescindível em lidar em infecções contra esse tipo de bactéria. O TNF-alfa também vai ter uma característica muito importante, que é de apresentar aquela propriedade de pleiotropismo muito exacerbada. Ele é muito bom, muito efetivo, mas quando ele cai na nossa circulação sistêmica, ele tem efeitos muito diferentes em muitos locais do corpo. E isso meio que impede que a gente use ele como remédio para tratar algumas outras doenças. Inicialmente, o TNF-alfa era chamado de caquexina, porque ele faz indução de apoptose em adipócitos, e se ele tá numa capacidade sistêmica, que eu vou falar para vocês, ele pode ter uma ação só local, tá tendo ação sistêmica e ele tá agindo há muito tempo, ele pode induzir uma magreza extrema naquele paciente, que até dá aquele aspecto de a pessoa tá doente, porque ela tá muito magra, assim, aquela coisa toda. Isso numa infecção de curto prazo dificilmente vai acontecer, porque às vezes o TNF-alfa nem vai chegar a agir de maneira sistêmica. Mas quando é uma doença que tá se arrastando por muito tempo, a gente consegue observar esses efeitos com muita clareza. Por exemplo, no câncer, a gente tem a liberação de TNF-alfa e a maioria de vocês pode ter conhecido ou ter visto algum paciente terminal de câncer. Geralmente essas pessoas perdem muito peso. Isso acontece por motivos diversos, mas um deles certamente é a ação do TNF-alfa sobre os adipócitos dessa pessoa. Como eu já falei para vocês, ele vai ser imprescindível para a resposta imunológica adequada, e a principal função que a gente vai ter para o TNF-alfa é recrutar neutrófilos e linfócitos para o local. Ele vai chamar a galera para ver o que tá rolando ali naquele meio, porque que tá dando problema. Então, como que vai funcionar a ação do TNF-alfa? A gente vai ter um macrófago lá de boa na lagoa, no local onde ele tá, e de repente ele vai fagocitar alguma coisa estranha para ele, por exemplo, um pedaço de LPS bacteriano, que foi o que a gente usou de exemplo no último slide. Quando isso acontece, o macrófago é ativado para secretar TNF-alfa em baixas quantidades. E esse TNF-alfa vai ter uma ação ali local, porque ele está sendo produzido em pouca quantidade, então ele tem uma ação mais parácrina ali no local para células que estão em volta dele. Então, o que ele vai fazer quando ele começa a ser produzido e tem essa ação parácrina? Primeiro, ele faz a quimiotaxia, chama outras células para o local e começa a promover a diapedese dessas células. Segundo, que ele vai ter uma ação sobre as células epiteliais ali no endotélio e vão fazer com que essas células expressem moléculas de adesão, que a gente viu na nossa aula de inflamação, que são aquelas moléculas que promovem todo aquele sistema para os fagócitos se agarrarem ali em cima delas e conseguirem invadir o tecido dessa forma, o que consequentemente vai aumentar a concentração de neutrófilos no local. Então, como vocês podem ver, basicamente o TNF-alfa vai ser quem vai propiciar o início da inflamação local, ele que começa a induzir a diapedese ali por alterações que ele faz nas células epiteliais e também chama essas células para esse local que está sendo afetado. Ele também vai induzir a produção de interleucina 1 e interleucina 2, ou seja, L1 e L2, que vão ser interleucinas bastante importantes para esse início da inflamação, que eu vou falar mais à frente para vocês. Às vezes, esse processo de marginação, a diapedese, tudo isso que o TNF-alfa vai promover, em pequena escala já vai resolver o nosso problema. Mas quando é um processo mais complicado, digamos assim, um processo que não está sendo resolvido de uma forma tão fácil pelo nosso sistema imune, a produção de TNF-alfa vai aumentar, até porque mais macrófagos vão ser envolvidos ali no processo todo se uma pouca quantidade não está resolvendo. É aí que mora o problema. Quando a gente tem uma produção de TNF-alfa grande e ele cai na nossa circulação sistêmica, ele vai começar a apresentar efeitos sistêmicos, tais como febre,
ele vai agir lá no hipotálamo, produzindo prostaglandinas. Eu falei um pouco sobre síntese de prostaglandina e a fisiologia das prostaglandinas no meu vídeo sobre anti-inflamatórios que tem aqui no canal. Ele também vai estimular o fígado a produzir o que a gente chama de proteínas de fase aguda, que são proteínas inflamatórias que a gente usa até para medir ali. Às vezes a gente tá um pouco na dúvida se o paciente está com uma infecção ou não. Se a gente pede alguma dessas proteínas, especificamente mais a PCR, a gente consegue saber se isso está aumentado e isso fala a favor de um processo infeccioso ocorrendo. Essas proteínas geralmente são proteínas de coagulação. A PCR, como eu já falei para vocês, que é uma opsonina, vai estar fazendo parte daquele processo de opsonização que a gente já comentou também, e as proteínas do sistema complemento, que eu já fiz uma aula só sobre isso para vocês. E ele também vai começar a agir sobre a medula óssea e estimular a liberação de células. Isso obviamente porque a gente vai ter uma gastação enorme de neutrófilos nessa brincadeira toda. Vocês sabem que o neutrófilo é uma célula muito efetiva, mas ele morre muito fácil, ele fagocita e morre. Ele tem uma vida útil de mais ou menos 8 horas, então em um dia aí você passa por 3 gerações de neutrófilo. Então o TNF-alfa vai estimular a medula óssea a liberar mais células e às vezes a gente começa a ver no desespero ali do nosso corpo para conter aquela infecção, até formas jovens de neutrófilos sendo liberadas porque não tá dando tempo de maturar os neutrófilos direito antes de liberar eles da medula. Isso é bastante interessante de se observar e é um dado que mostra pra gente a gravidade daquela infecção. A gente chama isso de desvio à esquerda e provavelmente você vai ver um paciente com isso em algum momento da sua faculdade. Vários professores vão comentar disso com você, porque todo mundo tem que saber isso. Por fim, se a gente tem a manutenção dessa infecção por muito tempo, a gente começa a ter muita produção de TNF-alfa e ele começa a ter ações sistêmicas piores ainda, como por exemplo diminuir o débito cardíaco, que vai causar uma diminuição da nossa pressão arterial. Isso acontece para tentar cortar recursos para aquela bactéria, vírus ou até fora do contexto de infecção, aquele tumor que está crescendo ali. Quanto menos oxigênio chegar nele, melhor. A gente vai ter aquelas bactérias ou células possivelmente morrendo de fome. Mas isso também é ruim para as minhas células. Isso não é bom para elas. As minhas células também precisam de nutrientes. Ele também vai causar bloqueio de glicogenólise no fígado, que também é um jeito de tentar poupar que essas células consigam adquirir nutrientes, mas igual eu falei, vai ser bem ruim pra gente também, não vai ser necessariamente bom. Essa diminuição da pressão e do débito cardíaco podem fazer o paciente entrar em choque hipovolêmico, que é a situação que a gente tem quando o sangue não tá chegando nos lugares que ele deveria chegar. E quando a gente tem isso acontecendo, a gente fala que o paciente tá com o que a gente chama de choque séptico, que é quando por causa de uma infecção e um sistema imune desesperadamente tentando conter aquela infecção, o paciente está chocado por causa daquilo. É um quadro bem grave, a gente tem que agir bem rápido quando isso acontece. Justamente porque um paciente chocado vai ter dificuldade de perfusão para vários órgãos, como o rim, que é um órgão extremamente sensível. Se ele começa a ficar sem sangue, ele começa a parar de funcionar e ele é muito importante para a nossa fisiologia como um todo. Então não dá muito certo ficar sem eles. Para os nossos pulmões também, para o nosso cérebro, para o nosso coração. Então é bastante ruim de uma forma geral. Isso também vai acontecer quando a gente tem uma neoplasia maligna. Como eu falei para vocês, o nosso sistema imune responde ao câncer de uma forma muito semelhante a como ele responde a uma infecção viral ou bacteriana. Então isso tudo pode estar acontecendo também com um paciente que tem câncer, não necessariamente uma infecção. Eu ainda vou falar mais disso na nossa aula específica sobre imunologia no câncer, mas tá aí um conceito interessante para você já ter. Outras coisas ruins que podem acontecer é risco de trombose pelo corpo inteiro, porque a gente tem um endotélio que, estimulado pelo TNF-alfa, tá meio pegadiço, assim, justamente para as células se colarem nele e fazerem diapedese. Isso é bom, mas no corpo inteiro não é tão legal assim, porque pode induzir trombose. E a gente tem a ocorrência de outros distúrbios metabólicos graves que podem até acontecer, não necessariamente por causa do TNF-alfa, mas porque algum outro órgão
órgão parou e não tá agindo da forma correta. No início da aula eu falei pra vocês todos sobre aquela coisa da linguagem e tal, que as citocinas são um jeito do sistema imune se comunicar, e uma coisa que é difícil de falar pro sistema imune é que, tipo, ele precisa ter calma também, porque ele vai funcionar como se fosse um sistema binário, é 0 ou 1, é sim ou não, é preto ou branco. Se ele vê uma ameaça, ele tem que erradicar aquela ameaça, mas às vezes, erradicando a ameaça, ele também erradica a gente. Então, isso tudo que eu discuti com vocês sobre o TNF-alfa é só mais uma demonstração de como o nosso sistema imune é forte e como ele não poupa esforços para conter uma infecção. Isso faz todo sentido, porque se a gente considera o mundo como sendo uma floresta, como se os humanos ainda fossem animais que moram no meio da floresta e não existe medicina moderna, não existe remédio, infecção realmente é a maior ameaça que o seu corpo pode ter que precisar lidar. Então faz sentido a gente ter um sistema imune fortão para tentar combater aquilo que potencialmente vai ser a causa da nossa morte. Mas realmente a gente vê aí que às vezes isso acaba atrapalhando um pouco no contexto da medicina moderna. E também eu acho que serve de lição pra gente ver que às vezes a diferença entre o remédio e o veneno tá na dose. Como eu falei pra vocês, o TNF-alfa naquela infecção inicial agindo ali paracrinamente sobre as células, ele não vai ter nada de muito grave para causar pro resto dos seus órgãos. Mas se ele age sistemicamente, aí sim, ele pode causar um monte de problema justamente porque ele tem ações diversas sobre o nosso corpo inteiro. Bom, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa aqui, como já é costumeiro, pra gente fazer uma propagandinha enquanto você descansa a mente e toma fôlego para as próximas informações que eu vou te dar. Hoje eu vou fazer uma pequena propaganda de novo do Jaleco, que é uma plataforma incrível que eu e o Augusto, que também faz as aulas aqui do canal, temos o prazer de poder participar. O Jaleco é uma plataforma que tem várias aulas, tem matéria lá que é importante para o pessoal do ciclo básico até o pessoal que já está no fim do internato. Eu mesma, como médica, direto assisto as aulas deles porque eu preciso relembrar algum tipo de conteúdo ou para estudar para algum caso específico de um paciente que eu estou atendendo. Então é uma coisa útil para todo mundo que está nessa área da saúde aí, independente do quão longe você já foi na faculdade. A plataforma é paga, o que eu acho que é uma mensalidade muito justa, considerando o conteúdo de extrema qualidade que eles estão oferecendo para as pessoas. E se você não tiver certeza se você quer participar, você tem 24 horas de graça para testar e assistir todas as aulas que tem na plataforma e as outras coisas que você pode encontrar lá também, como questões comentadas, simulados que você pode montar, entre outras coisas. Eu tô fazendo as aulas de microbiologia para lá, como eu já comentei com vocês aqui nessa mesma aula que a gente teve que comentar um pouco sobre bactérias, né? E o Augusto tá fazendo as aulas de farmacologia. Eu também pretendo continuar as aulas de farmacologia lá. Se você quer conhecer a plataforma, é só visitar o site med.jaleco.com.br, e se você for fazer a sua matrícula para ter acesso a todo o conteúdo enquanto você for assinante, usa o código TMJaleco18 para ganhar 10% de desconto, porque desconto é bom e todo mundo gosta. Se você assistir as nossas aulas lá, dá um feedback pra gente se você tá gostando, e das aulas dos outros professores também, se você quiser comentar, mas não deixa de dar uma conferida, porque eu não faço propaganda disso aqui porque é um projeto que eu participo, eu faço propaganda porque eu realmente acredito que é uma ótima ideia, é uma plataforma incrível que eu mesma, como aluna e como médica, consigo usar para facilitar os meus estudos no meu dia a dia. Então, continuando a falar aqui das nossas citocinas da imunidade inata, a gente vai falar da interleucina 1 ou IL-1. A IL-1 vai ter uma ação extremamente semelhante ao TNF-alfa. Ela vai estar naquele processo inicial ali da inflamação, fazendo todas aquelas coisas de quimiotaxia e também mudando o endotélio para a gente ter o início da diapedese ali. Então a gente vai considerar ela um mediador da inflamação, e ela também vai ser produzida pelos fagócitos mononucleares, que são os nossos macrófagos. Da mesma forma que o TNF, ela pode ter consequências piores se ela é secretada em grandes quantidades
e tem uma ação mais sistêmica. Então, seguindo o mesmo raciocínio, em baixa concentração, ela vai ser basicamente uma mediadora da inflamação local. Como eu falei para vocês, vai agir no endotélio para promover a adesão, entre outras coisas que a gente já citou aqui. Mas quando ela cai na circulação sistêmica, daí realmente a gente começa a ter aqueles efeitos mais sistêmicos que podem ser muito ruins para o paciente e podem ser até lesivos para a saúde da pessoa como um todo. Então é uma coisa que a gente tem que cuidar muito para ver qual o rumo que essa infecção está tomando e se essas citocinas não vão passar do nosso controle. Agora falando sobre a interleucina 12 ou IL-12, ela vai ser a principal mediadora da resposta inicial a micro-organismos intracelulares. E como vocês podem lembrar da minha aula de imunidade adaptativa, a gente sabe que micro-organismo intracelular vai ser um problema maior para nossa imunidade adaptativa lidar e não a imunidade inata. Com a inflamação a gente não consegue fazer tanta coisa, consegue mais com a imunidade adaptativa. Então, por assim dizer, a gente pode considerar a IL-12 como uma indutora da imunidade adaptativa e assim ela vai agir como uma ponte entre esses dois tipos de imunidade. Como eu falei para vocês, a gente não vai ter às vezes uma citocina agindo só em algum lugar. E no caso da IL-12 é justamente isso. Ela une essas duas funções e chama as células da nossa imunidade adaptativa para agir ali junto no processo. Mais especificamente, as ações que ela vai ter vai ser estimular a célula NK, que como eu falei para vocês também na aula de imunidade adaptativa, é uma célula do nosso sistema imune inato. Sim, ela não é da imunidade adaptativa, por mais que ela tenha algumas características adaptativas, como já foi percebido que ela pode ter memória, por exemplo. A célula NK é da imunidade inata, ela é como se fosse um linfócito TCD8 da imunidade inata, e ela também vai estimular linfócitos T, tanto o CD4 quanto o CD8, a produzir interferon gama, que a gente ainda vai ver na nossa aula sobre citocinas da imunidade adaptativa, vai ser uma citocina extremamente importante para a imunidade adaptativa. Além disso, a interleucina 12 também vai estimular outros macrófagos a exercerem suas atividades e também vai estimular células dendríticas, que são células variantes dos macrófagos e vão ser APCs muito importantes, lembrando dessa nomenclatura que a gente já falou antes. Por fim, ela também vai ser uma das grandes estimuladoras a transformar o linfócito TCD4 em linfócito TH1, que é um tipo de linfócito bastante específico que a gente também comentou na aula de imunidade adaptativa. Então, se você tá enferrujado nisso, você vai ter que voltar lá rapidinho e dar uma olhada. E só para te lembrar aí rapidão, vai ser aquele linfócito TCD4 mais específico para a resposta que a gente precisa dar contra os vírus ou parasitas intracelulares. Então vejam que a IL-12 também vai ser bem importante e nunca se esqueça desse fator, que ela é a ponte entre a imunidade inata e a adaptativa. Ela que vai juntar tudo em uma coisa só. Agora a gente vai falar sobre o interferon tipo 1, que como eu já falei para vocês mais para trás, é o interferon alfa e beta. Então eu vou falar dos dois como se fosse uma coisa só. Eles têm ações diferentes, mas é uma coisa meio minuciosa para a gente estudar dentro da graduação. Se você quiser saber mais, de novo, confira a sua literatura referência. O interferon tipo 1 vai ser uma daquelas citocinas que eu falei para vocês que pode ser produzido por qualquer célula do organismo. Ela não vai ser produzida por um macrófago ou por um linfócito ou por uma célula específica do sistema imune. Ele vai começar a ser produzido quando uma célula, independente de qual for, uma célula do seu sistema respiratório ou um hepatócito do seu fígado, quando essa célula foi infectada por um vírus. Então, geralmente é a primeira ação que a célula vai ter ali ao ser infectada e por isso que toda célula precisa saber fazer interferon, que praticamente a gente tem vírus que infectam todos os tipos celulares que a gente tem no nosso corpo. Uma coisa curiosa de falar aqui para vocês também é que a capacidade de produção do interferon vai ser definida geneticamente. O que isso quer dizer? Quer dizer que vai ter pessoas que vão ser boas produtoras de interferon e vão ter pessoas que são más produtoras de interferon. Isso é um dos fatores que explica por
Por que que às vezes quando você pega uma gripe, você fica derrubado e parece que 3 caminhões passaram por cima de você e você não tem energia pra fazer nada, você só consegue ficar de cama, parece que o mundo vai acabar, parece que a morte está próxima, mas aquele seu amigo que pegou a mesma gripe que você ficou de boa e o nariz dele só deu uma escorrida e ele teve um pouco de tosse, mas nada foi ruim assim, tudo ficou bem. Porque pessoas que são boas produtoras de interferon geralmente vão começar a produzir o interferon e só aquela pequena produção ali local já vai dar conta de segurar a infecção. Se a pessoa não produz interferon muito bem, aquela infecção se espalha por mais células daquele tipo e pode se tornar uma infecção mais grave, que traz mais sintomas para o paciente. Então é lógico que a gente tem outros fatores relacionados a isso, mas a produção de interferon do tipo 1 explica em parte por que algumas pessoas ficam tão doentes com algumas doenças, mas outras nem dão bola para aquilo que está acontecendo. Então, como você pode estar imaginando pelo que eu já te falei, o interferon tipo 1 começa a ser produzido ali pela primeira célula que foi infectada pelo vírus. Geralmente vai ser o alarme sonoro que ela vai soar para indicar que tem algo errado com ela, e ele vai começar tendo uma ação parácrina, ou seja, agindo sobre aquelas células vizinhas da primeira célula infectada, que certamente são células que estão bastante vulneráveis a uma infecção, já que elas estão tão pertinho de um vírus ativo. O interferon tipo 1 agindo nessas células vão ativar alguns receptores que inibem a replicação viral, e se isso der certo de uma forma geral, a infecção vai ser contida ali e a gente não vai precisar que mais nada aconteça. A segunda ação importante desse interferon do tipo 1 vai ser uma ação sobre aquela própria célula, ou seja, uma ação autócrina, que vai ser estimular a expressão do MHC1. E como vocês já devem estar imaginando por já terem o conhecimento dos tópicos que vocês estudaram nas últimas aulas, esse MHC1 vai poder entrar em contato com células do sistema imune adaptativo e vai conseguir alertar ele do problema para ajudar a conter mais essa infecção, além da produção de interferon, e também criar anticorpos contra ela para a gente ter uma ação extremamente rápida da próxima vez que isso acontecer, se eventualmente acontecer um dia. Então vejam que é extremamente eficiente, assim, é uma coisa que não só tem uma ação ali local já contendo a infecção, como já alerta o sistema imune adaptativo para o problema que está acontecendo. Então realmente ser um bom produtor de interferon é geneticamente vantajoso. Para terminar a aula de hoje, a gente vai falar sobre algumas outras citocinas da imunidade inata. Elas são um pouco menos importantes, mas talvez vocês vejam falando aí nos livros de imunologia. A IL-10 e a IL-6 são citocinas anti-inflamatórias, ou seja, elas vão conter o processo inflamatório. Como eu falei para vocês, tudo funciona como se fosse numa balança. A gente não pode ter a continuidade da inflamação para sempre, senão a gente acaba morrendo, até pelo que eu mostrei do que acontece quando a gente tem uma quantidade absurda de TNF-alfa caindo na circulação sistêmica. Então isso tem que acabar uma hora. E é por causa de citocinas anti-inflamatórias como a IL-10 e a IL-6 que isso acaba. Elas vão inibir a produção do MHC2 e a IL-6 vai ter algumas ações mais diretas no hepatócito. A atividade anti-inflamatória mais importante que a IL-10 e a IL-6 vão ter é inibir macrófagos, porque o macrófago, se deixar, ele fica lá o resto da vida e chama mais macrófago e vira um ciclo vicioso e a gente vai ter uma inflamação infinita. Então, quando tá bom, quando já deu para conter a infecção, a IL-10 e a IL-6 vão estimular esse macrófago a sossegar o facho, digamos assim. E a gente também vai ter a IL-15 e a IL-18, que vão ser importantes na produção de vários tipos celulares. Como eu disse para vocês, muitas dessas citocinas vão estimular a liberação e multiplicação de vários tipos celulares, porque quando a gente tem uma infecção, a gente precisa potencialmente de mais soldados, digamos assim, para lidar com aquele problema e resolver ele de forma efetiva. É claro que a gente tem outras citocinas que também são importantes na imunidade inata, mas essas aqui são as mais notáveis e mais diferentes, que têm ações que implicam em mais reações do sistema imune e provavelmente vão cair na sua prova. Mas com certeza eu não falei de todas aqui. Se você tem interesse em saber mais, não deixa de conferir a sua literatura referência. E mesmo que você não tenha muito interesse em saber mais, porque eu sei que muita gente não gosta da matéria, não deixa de
conferir mesmo. É mais fácil ler o livro depois que você teve uma introdução à matéria, e talvez essa aula consiga fazer isso para você, e aí a sua leitura do livro vai ser bem mais fácil. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre citocinas da imunidade inata. Eu espero que eu tenha solucionado algumas dúvidas com relação a essa matéria para quem está me assistindo, e também fico feliz de poder contribuir com o seu conhecimento nessa matéria de imunologia. Se você gostou dessa aula, não deixa de dar um gostei aí embaixo e se inscrever no canal. Deixe um comentário também falando a sua opinião sobre essa aula e sobre outras aulas que a gente tenha feito aqui antes também. Outra coisa que você pode fazer para nos ajudar é divulgar esse canal para os seus colegas, porque eles também podem se interessar pelas aulas e a gente pode acabar ajudando mais e mais pessoas a tirar as suas dúvidas, que sempre foi o nosso objetivo. É isso aí que eu tenho para falar por hoje. Bons estudos para todo mundo e até a próxima!